Olá pessoal, eu sou Igor Crow, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu compartilho dicas e tutoriais sobre inteligência artificial e chatbots. E hoje nós vamos aprender a integrar o ChatGPT com o WhatsApp usando o ManyChat, que é uma poderosa ferramenta para criar chatbots eficientes e personalizados. E a gente vai fazer isso sem usar nenhum outro software, sem usar nenhum outro integrador, ligando diretamente o ManyChat com a API do ChatGPT. Então vamos lá, vamos começar? Bom, o ManyChat é uma plataforma de criação de chatbots que permite você criar chatbots para várias plataformas como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. E com o ManyChat você pode criar fluxos de conversas como esse daqui que está na tela, onde você pode basicamente conversar e interagir com os usuários, mandar mensagens, textos, documentos, fotos, vídeos, o que você precisar para eles. Já o ChatGPT é um modelo de linguagem avançado criado pela OpenAI e ele é capaz de gerar respostas coerentes e contextuais, tornando a interação com chatbots mais natural e eficiente. Então, antes da gente começar, você precisa se certificar de que você já tem essas três coisas prontas. Primeiro, uma conta no ManyChat com assinatura própria. Segundo, uma conta no OpenAI com acesso à chave de API. E terceiro, um número de telefone do WhatsApp ativado dentro do ManyChat. Se você não tem algum desses requisitos pronto ou não sabe fazer, aqui na descrição desse vídeo tem um link de como fazer o passo a passo em cada um desses três estágios. Primeiro de tudo, aqui na tela inicial do ManyChat, a gente vai clicar na parte de automação. Se a sua conta for nova, não vai ter tantos fluxos assim, mas independente de quantos fluxos você tenha, você vai clicar em novo fluxo. Aqui ele vai te dar a opção de começar com um modelo. Basicamente, você pode fechar esse primeiro pop-up que acontece aqui. O que você precisa entender nessa parte? Todas as conversas, independente de onde elas venham, sejam do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, elas têm um iniciador, um gatilho, ou seja, ela começa de alguma forma. Aqui a gente vai usar uma palavra-chave, mas tem outras formas de você utilizar. Pode ser incluir uma tag, pode ser outro fluxo, enfim, tem vários exemplos, mas aqui a gente vai usar uma palavra-chave, que eu vou usar ChatGPT, mas pode ser qualquer uma que você queira. Então a gente vai clicar em adicionar gatilho, vai adicionar a palavra-chave do WhatsApp e vai colocar ChatGPT. Aqui ele vem automaticamente como se a mensagem contém, mas eu não quero isso, porque eu posso estar conversando outras coisas com o meu bot e falar ChatGPT no meio dessas conversas. Eu quero que ele comece única e exclusivamente se a pessoa mandar ChatGPT. Vou criar esse gatilho e para a próxima etapa eu vou precisar criar dois campos customizados. Então antes da gente escolher qual que vai ser a mensagem que vai ser enviada, qual canal, vamos fazer os campos customizados que a gente vai precisar para rodar essa integração. Então, para isso, eu vou duplicar essa aba aqui, para não perder o fluxo que a gente está fazendo. Vou entrar na parte de configurações. Aqui embaixo eu tenho campos. Vou criar um novo campo de usuário aqui, que eu vou chamar de ChatGPT entrada. O que é ChatGPT entrada? É o texto que a gente vai mandar para o ChatGPT, ou seja, aquilo que o usuário entrou na ferramenta. Que é a pergunta que a gente faz, aquilo que a gente espera que o ChatGPT nos responda, a mensagem que a gente espera que o ChatGPT nos responda. Então vamos documentar aqui certinho. Texto a ser enviado para o ChatGPT. O próximo campo que a gente vai criar é o ChatGPT resposta. E é nesse campo que a gente vai guardar a resposta que o ChatGPT enviar para a gente, ou seja, o texto que o nosso bot vai responder para o usuário depois que ele fizer a pergunta. Resposta do ChatGPT. Agora que eu já tenho os campos ChatGPT resposta, ChatGPT entrada criados, eu vou voltar aqui no nosso fluxo e vou incluir uma ação para limpar um campo. E vai ser primeiro o campo de entrada e depois o campo de resposta. Limpar o campo de contato personalizado, ChatGPT resposta. Por que isso aqui é importante? A gente vai guardar tanto as perguntas quanto as respostas desses usuários nos campos customizados dentro do ManyChat, para que depois, se a gente queira ver quais foram as respostas que eles tiveram, quais foram as interações que eles tiveram, a gente consiga ver. No entanto, cada vez que ele fizer uma nova pergunta, eu preciso zerar esse contador. Por quê? Quando eu for enviar uma nova pergunta para o ChatGPT, eu preciso atribuir a pergunta que ele está fazendo agora e não a anterior. Então, sempre que ele for começar o fluxo, a gente zera as duas variáveis que a gente vai usar durante essa execução, que é a entrada e a resposta do ChatGPT. Agora sim, eu posso incluir um próximo passo, que vai ser a primeira mensagem. Essa primeira mensagem vai ser uma mensagem regular e eu vou esperar uma entrada de usuário. Aqui eu vou incluir a pergunta, por exemplo, qual é a sua dúvida? E a resposta eu vou incluir dentro de entrada, ou seja, a resposta que o usuário me der é a pergunta que ele quer fazer.
Agora, o próximo passo tem que ser a gente dar uma resposta para esse usuário. A gente captou a pergunta dele, a gente tem que dar uma resposta para ele, um feedback de que vai demorar alguns segundos. Então, tempo que essa chamada vai ser feita para a API do ChatGPT, ele vai processar isso e depois devolver para a gente. Nesse meio tempo, pode rolar alguns segundos, entre 5 10 segundos. Então, a gente vai mandar uma mensagem para o usuário agora avisando ele de que pode demorar um pouquinho para ter essa resposta. Isso aqui é a experiência do usuário, isso é fundamental para que você tenha um chatbot que funcione, que fale com o cliente. Não adianta ser simples, são os passos a mais, são os detalhes que fazem o seu cliente, o seu usuário, realmente querer interagir com o seu chatbot. Então vamos lá. Aqui no próximo passo eu vou colocar uma mensagem dizendo para ele: aguarde alguns segundos enquanto eu procuro a sua resposta. E agora o próximo passo vai ser chamar o ChatGPT, ou seja, uma ação de solicitação externa. E vamos adicionar a nossa requisição. Aqui é um momento que pode parecer delicado, que é código, mas é extremamente simples. Aqui a gente vai estar usando JSON, que é uma linguagem de código super facilitada, que você encontra muita documentação por aí. Só dá uma procurada no Google ou até perguntar para o ChatGPT que ele mesmo vai te explicar como funciona. É bem simples, então se você não entender, copia e cola o que eu estou fazendo aqui, que vai ficar bem fácil. Basicamente, a gente vai tirar todas as informações que a gente precisa da própria documentação da API da OpenAI, ou seja, a gente vai usar o que eles mesmos estão disponibilizando para a gente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir uma nova aba aqui e vai procurar por API Reference da OpenAI. O primeiro resultado de busca. E aqui dentro você vai ter todas as informações sobre como ligar o ChatGPT e o próprio DALL-E, o criador de imagens. Vamos direto ao ponto. Você vai entrar em chat e aqui a gente está procurando exatamente esse endereço, que é uma chamada do tipo post para o endereço api.openai.com v1 chat completions. O que é isso aqui? É o endereço da API do ChatGPT, que tem uma portinha do ChatGPT que fica ouvindo chamadas de outros sistemas. E a gente vai usar esse endereço para fazer a nossa requisição do nosso chatbot pro ChatGPT. Aqui embaixo a gente tem essa parte de request body. O que é o request body? É o corpo da requisição. A gente tem um endereço, a gente vai mandar como se fosse uma carta para esse endereço com algumas instruções. Essas instruções estão contidas no body dessa requisição. Todos os outros parâmetros que tem aqui embaixo são parâmetros possíveis dessa requisição. E você consegue ver aqui nesse cantinho como é feita essa requisição. Por que eu te falei tudo isso? Parece código, tá em inglês, não entende nada? Tá tranquilo, eu vou fazer e você vai copiar e colar o que eu tô fazendo aqui, vai dar certo para você. Se você quiser entender melhor essa API, entender um pouco de inglês, estuda ela, porque aí você vai conseguir fazer muito mais coisas como as que eu vou mostrar no final desse vídeo. Aqui o objetivo é você conseguir falar com o ChatGPT pelo seu WhatsApp, da forma mais rápida possível. E aí depois você vai aprender a fazer mais coisas, mais interessantes, e eu tenho certeza que você vai estudar muito essa documentação que eu estou mostrando para vocês. Então qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar esse endereço que está aqui em cima e vai colar aqui dentro. A chamada já é bem post por padrão, a gente vai colar aqui dentro. Nessa parte de cabeçalho, a gente vai adicionar 2 cabeçalhos, que basicamente são esses 2 cabeçalhos que tem aqui na requisição. Então a gente vai copiar o content type e vai colar aqui como chave, e vai copiar o application JSON e colar como valor, copiar o authorization como chave, e aqui onde tem esse bearer OpenAI API Key, é onde você vai colocar a chave que você vai conseguir na OpenAI. O que é essa OpenAI API Key? É a chave do seu usuário do ChatGPT que você vai usar para autenticar essa requisição. Por quê? Conversar com o ChatGPT por fora do ChatGPT é um serviço pago. Ele é cobrado via tokens, é uma cobrança, ele é bem baratinho, é cobrado em dólares, mas são centes de dólares, frações de centes de dólar. É bem baratinho e você de cara tem um crédito que eles te dão de 18 dólares hoje. Mas o ponto que você tem que entender aqui é que não dá para qualquer pessoa falar com a sua conta do ChatGPT. Senão eu poderia entrar na sua conta do ChatGPT e mandar quantas mensagens eu quisesse e gastar a sua cota de mensagens. É por isso que você precisa autenticar com uma chave de API de dentro da sua conta da OpenAI. A gente vai fazer isso agora. A primeira coisa que você vai fazer aqui na própria referência da API, você pode perceber que se você não tiver logado, você vai fazer o login aqui dentro. Qual que é o login que você usa? O seu login é logo que você entra no ChatGPT, que basicamente pode ser o seu Google ou qualquer outro e-mail que você tenha utilizado. Se você não sabe ou nunca utilizou o ChatGPT, na descrição desse vídeo tem um passo a passo de como utilizar o ChatGPT, e aí você vai ter acesso a esse perfil que a gente está utilizando aqui. Então vamos lá, você vai clicar aqui em cima e vai entrar em Vial API Keys. Aqui vai mostrar todas as chaves de API que a sua organização tenha. Talvez você não tenha nenhuma aqui, eu já tenho algumas porque eu tenho vários outros softwares ligados.
o que você precisa fazer é criar uma nova chave, que aqui a gente vai chamar de ChatGPT ManyChat. Agora, antes de clicar no Create Secret Key, você tem que ter uma coisa em mente. Depois que a gente clicar aqui, ele vai dar pra gente uma chave, uma hash, e depois ele nunca mais vai mostrar isso pra gente. Isso é por questão de segurança. Ou seja, é tão seguro que se você perder essa chave, você mesmo não vai conseguir recuperar, e você vai ter que criar outra. Então, clica no Secret Key e já copia a chave que ele te der. Vai clicar em Done e vai voltar aqui na nossa automação do ManyChat. E vai trocar essa OpenAI API aqui pela chave que a gente pegou no ChatGPT. Agora a gente já tem o cabeçalho da requisição, vamos para o corpo. Então a gente vai voltar para a nossa referência da API. A gente vai copiar a partir dessa chavinha. O que são essas chaves? Um objeto JSON. O que você precisa entender é que ele vai começar com uma chave abrindo e uma chave fechando. Se não tiver essas chaves, ele não funciona. É importante vocês terem muita atenção aqui e confirmar que você está copiando e colando os trechos certos. Se não estiver funcionando para você, eu vou ensinar vocês a darem uma olhada nos erros daqui a pouco, mas se não estiver funcionando para você, volta aqui e garante que você está usando os mesmos textos que eu estou usando aqui no vídeo. Copia e cola, depois você vai alterar esses textos, mas agora você copia e cola para você conseguir fazer funcionar da forma mais fácil possível. O que você precisa entender dessa mensagem aqui? Modelo. Está tudo explicadinho aqui na própria API. Você precisa entender que o modelo é o tipo de algoritmo do ChatGPT que a gente vai utilizar. Dependendo de quanto você estiver vendo esse vídeo, tem vários disponíveis. Atualmente, o mais avançado que está disponível para a gente é o 3.5 Turbo. Mas você pode escolher outro. E essas informações vão estar sempre na documentação. Ou seja, você consegue ver todos que correspondem ao Chat Complexions. E a lista deles fica aqui do lado. Você vai usar o ChatGPT 3.5 Turbo junto comigo. Embaixo tem o campo Messages. O que é o campo Messages? É a mensagem que o ChatGPT está recebendo, que no nosso caso é a entrada do usuário. Então aqui a gente não vai utilizar o hello, a gente vai utilizar um campo que é o nosso ChatGPT entrada. Beleza, a gente vai enviar a entrada do usuário como pergunta para o ChatGPT. Essa aí que são que a gente está montando aqui. Então agora a gente vai mapear a resposta do ChatGPT para que a gente possa pegar esse texto e mandar para o ManyChat para o usuário final. Então você vai clicar em mapeamento de respostas, vai adicionar um campo, e aqui você vai junto comigo, não pode errar, tem que estar certinho. Choices, na posição, ou seja, abre colchetes, 0, fecha colchetes, ponto message, ponto content. E a gente vai atribuir isso ao campo personalizado ChatGPT resposta, que é o que o ChatGPT respondeu pra gente. Igor, que loucura é essa de choices na posição 0, messages, content? Calma, eu vou te explicar. Quando a gente faz uma requisição para uma API, a gente envia o texto. Lembra daquela cartinha que a gente mandou? A gente envia um texto e ele responde essa carta com outro texto. E esse texto é um código de JSON parecido com esse que a gente enviou, com várias características de resposta. Esses textos eles trazem vários dados, desde acesso, endereço, horário. O que a gente quer aqui é só o texto da resposta. Então o que eu vou fazer aqui agora é para te mostrar como é essa resposta. Eu vou utilizar o Insomnia, que é uma maneira que a gente tem de simular uma requisição. E eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente está usando esses choices. Mas você não precisa se preocupar com nada disso, porque o que você precisa é só digitar choices dentro de colchetes 0.message.content. Então aqui eu vou pôr o Insomnia na tela para a gente fazer essa requisição para vocês entenderem o que vai acontecer. Aqui é o mesmo post, a mesma requisição, a autenticação está aqui em cima. Eu vou mandar essa requisição para o ChatGPT e aqui embaixo ele vai me devolver essa resposta. Tá vendo esse monte de código que ele colocou aqui? Tem várias informações, como por exemplo, quando ele foi criado, qual foi o modelo que foi utilizado, quantos tokens foram utilizados, e eu vou falar de tokens com você daqui a pouco. O que a gente quer é o content. E choices 0.message.content é literalmente o endereço que a gente vai dar dessa resposta. Ou seja, se o ManyChat vai acessar só esse trecho, que é o que a gente quer, que é a resposta basicamente. Eu sou uma inteligência artificial criada pela OpenAI, enfim, vai atribuir essa resposta no campo ChatGPT resposta. Agora a gente vai salvar e vai adicionar um próximo passo, que é uma condição. Por que uma condição? Lembra que eu falei que demorava alguns segundos entre o tempo que a gente mandava a pergunta para o ChatGPT e o tempo que ele respondia para a gente? Tanto é que a gente criou uma mensagem avisando o usuário disso. Então, no ManyChat, assim que ele realiza a ação do envio, ele já pularia para o próximo estágio. É por isso que a gente tem que criar alguns controladores que vão esperar alguns segundos e vão sempre verificar se eu já tenho a resposta do ChatGPT para aí sim dar a resposta para o usuário. E como o ChatGPT ele é muito utilizado, a gente vai utilizar 30 segundos
de tempo de verificação dessa condição. Só que, obviamente, eu não posso esperar 30 segundos para responder o usuário em todas as mensagens que ele mandar, senão essa comunicação vai ficar impossível, não vai ser amigável. Então a gente vai usar um hackzinho de desenvolvimento aqui, que é fazer uma verificação a cada X tempo, e assim que eu tiver essa resposta, eu devolvo. Ou seja, dá 10 segundos, eu vou verificar se eu já tenho essa resposta. Se eu tiver, eu mando para o usuário. Se eu não tiver, eu espero mais 10 segundos. Aí eu verifico de novo, se eu tiver, eu mando para o usuário, se eu não tiver, eu espero mais 10 segundos. E finalmente, depois desses 30 segundos, se eu não tiver essa mensagem, eu preciso avisar o usuário que deu ruim, que eu não tive resposta do ChatGPT ou que essa pergunta não foi possível ser realizada. Porque às vezes o ChatGPT dá um erro. Se o usuário quiser fazer uma pergunta maldosa ou ilegal, o ChatGPT vai retornar um erro. E a gente até poderia tratar esse erro, falar para o usuário que deu erro, mas a gente está querendo simplificar essa conversa. Então, basicamente, a gente só vai falar para ele que não foi possível encontrar a resposta para a pergunta dele para ele refazer a pergunta. Então, vamos lá. Dentro dessa condição, eu vou querer verificar se o campo do usuário ChatGPT resposta é desconhecido, ou seja, está vazio. Se estiver vazio, é porque eu ainda não tive a resposta do ChatGPT, então eu vou adicionar um atraso de 10 segundos só. E aí depois eu vou verificar de novo, vou duplicar essa condição. Se ele for desconhecido, eu vou esperar mais 10 segundos e vou verificar de novo. Se ele for desconhecido, eu vou esperar mais 10 segundos, que são os últimos 10 segundos daquele range que a gente tinha dito. E aqui eu estou usando 10 segundos, mas você pode usar 5, 7, o que você sentir. Conforme o ChatGPT vai melhorando, ele também vai ficando mais rápido. Então talvez daqui a algum tempo a gente consiga colocar mais rápido, verificação tipo de 3 em 3 segundos, 5 em 5 segundos. Atualmente nos meus testes, 10 segundos é um tempo legal para uma resposta do usuário ficar esperando. Normalmente ele acerta de primeira, mas às vezes a API demora um pouquinho. Então, às vezes, chega a demorar 30 segundos. Se demora mais do que isso, independente do que a API fizer, a gente vai responder para o usuário que a pergunta dele não deu certo. Então, eu vou fazer uma última verificação se esse campo é desconhecido depois dos últimos 10 segundos. E se realmente ele for desconhecido, agora eu vou avisar o usuário que não deu certo. E aqui tem um hackzinho legal que a gente usar a própria pergunta que o usuário fez nessa mensagem para mostrar para ele talvez porque não tenha dado certo. Porque às vezes se ele fez uma pergunta muito esdrúxula ou ilegal mesmo, mal intencionado, ele vai perceber, ele vai fazer uma outra pergunta. Então, qual que é o truque que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer, me desculpe, mas não tenho resposta para... E entre parênteses, eu vou adicionar a pergunta que ele fez, que está atribuída na variável ChatGPT entrada. O que você quer fazer agora? E vou adicionar um botão de fazer nova pergunta. E esse botão de fazer nova pergunta também vai me levar de novo lá para o comecinho da conversa, onde a gente literalmente zera todos os campos e começa tudo de novo. Aqui a gente acabou de tratar o cenário do erro. Em desenvolvimento é comum isso, a gente trata primeiro o erro, que é mais genérico, ou seja, independente do que acontecer, seja o ChatGPT não deu a resposta, ou essa pergunta foi ilegal, ou demorou demais, o tratamento é o mesmo, não deu certo, você quer refazer a pergunta, se sim, ele vai refazer a pergunta, vai chegar de novo naquele ciclo, e agora a gente vai fazer a parte onde realmente teve a resposta do ChatGPT. Então, se em alguma dessas verificações de condição eu tenho esse campo ChatGPT resposta já, ou seja, o ChatGPT já me devolveu a resposta que eu queria, aí eu vou mandar mensagem para o usuário com essa resposta, que basicamente é o campo ChatGPT resposta. E vou adicionar um botão para se ele quiser fazer nova pergunta. Aqui eu vou dar um concluído, e se ele quiser fazer a nova pergunta, eu vou mandar lá para o comecinho do ciclo, lá na ação, onde a gente zera ChatGPT entrada e ChatGPT resposta, e vou ligar todos os condicionais nessa caixinha que a gente acabou de criar, garantindo que independente de quantas vezes ele esperar e quantas vezes ele passar por essa condição, assim que eu tiver a resposta do ChatGPT nesse campo, eu já vou devolver isso para o usuário. E é isso, tá pronto o sorvetinho, agora a gente vai publicar. Ele me deu um erro aqui do ManyChat, dizendo que eu tinha um texto largado, isso é muito interessante, o próprio ManyChat já te avisa quando a gente tem algum problema, eu só vou cancelar, tirar isso daqui, porque eu já fiz a pergunta aqui embaixo, vou publicar, e agora a gente vai testar. Aqui no WhatsApp eu já estou falando com o Crowbot, e lembra que a nossa mensagem é ChatGPT. Então vamos lá, ChatGPT. Qual é a sua dúvida? Da onde ele me mandou essa mensagem aqui? Dessa primeira mensagem. Qual é a sua dúvida? Eu vou perguntar para ele o que é ChatGPT.
Ele me respondeu, aguarde alguns segundos enquanto eu encontro a sua resposta. E nesse momento ele está passando por esse laço aqui que a gente criou. Está fazendo a verificação a cada 10 segundos. Você vê que na primeira ele já me deu a resposta. ChatGPT é uma plataforma online de conversação que usa tecnologia. Enfim, ele já responde pra gente, já está integrado. E nesse momento, a gente já tem o ChatGPT no WhatsApp. Ou seja, você já não precisa mais entrar na interface da OpenAI para fazer as perguntas. Mas tem mais 2 hackzinhos que eu quero passar para você, que vão te ajudar, primeiro, a gastar menos com essa integração. E segundo, fazer coisas mais impressionantes do que só ligar o ChatGPT no WhatsApp. Então eu vou passar para vocês 2 parâmetros que estão aqui na documentação, que são o Temperature e o Max Tokens. Para que eles servem? O Temperature, basicamente, ele vai definir o quão criativa vai ser essa resposta. Por padrão, o ChatGPT que a gente conhece, inclusive, entrando lá pela interface dele, usa por padrão o número 1. Mas a gente pode regular isso para que ele responda coisas menos criativas ou mais criativas. É uma boa alternativa para se você começar a fazer perguntas e ele começar a te fazer respostas muito alucinantes, coisas que não tem muito a ver com a realidade. Então, a primeira dica é o Temperature. E a segunda é o Max Tokens, que basicamente é um parâmetro que define o quanto que você quer gastar no máximo dessa requisição. A forma como a OpenAI monetiza essa questão dos tokens é um pouco complicada, mas na documentação está tudo descrito certinho. Eles têm uma ferramenta incrível. Quando você clica aqui em tokens, ele vai abrir esse tokenizer. Então, se a gente escrever qualquer texto, como por exemplo, oi, eu sou o Igor, ele vai mostrar mais ou menos quantos tokens gastou por aqui. Mas ele tem uma regra que mais ou menos cada token corresponde a 4 caracteres. Então ele até fala aqui, ó, mais ou menos 100 tokens equivalem a 75 palavras. E aqui tem uma coisa importante para passar para vocês, que é, por mais que você queira gastar mais tokens para ter respostas mais elaboradas, respostas maiores, não é interessante fazer isso numa integração com o ManyChat, porque a gente está falando de WhatsApp, é resposta rápida. A gente não vai querer que essa resposta tenha um artigo inteiro, até porque nem cabe. O WhatsApp tem um limite de 1024 caracteres por mensagem, então a gente tem que limitar essas perguntas para ganhar de 2 formas. Primeiro, gastando menos tokens em cada requisição, ou seja, fica mais barato. E segundo, garantindo que a resposta vai caber dentro da mensagem do WhatsApp. Então eu já fiz alguns testes, já estou usando essa integração faz um tempo. E eu cheguei no número mágico de 250 tokens por requisição. Isso é bem baratinho, você consegue mandar aí até 10 mensagens para o lead antes de gastar o primeiro centavo na OpenAI. E as respostas que o ChatGPT vão dar cabem dentro de uma mensagem do WhatsApp. Então vamos voltar aqui para nossa ferramenta e vamos voltar na nossa requisição externa. E a gente vai adicionar 2 parâmetros dentro do corpo dessa requisição. Cada vez que a gente adicionar um parâmetro novo, é importante a gente mover a vírgula que tem aqui embaixo. Então você pode ver que logo aqui atrás tem uma vírgula. Agora a gente precisa colocar outra vírgula aqui na requisição, Enter. E o primeiro parâmetro, como a gente viu, é Temperature. Aqui um número legal que eu achei é 0.8, porque ao contrário do ChatGPT no navegador que a gente usa, pelo WhatsApp a gente não quer que ele seja muito criativo, ele tem que ser um pouco mais sucinto, a gente está falando de mensagens menores, então a gente reduz de 1, que é o padrão, para 0.8, vou adicionar mais uma vírgula, e aqui embaixo a gente vai colocar o Max Tokens, que são aqueles 250 que eu já fiz o cálculo e é mais ou menos o que cabe dentro de uma mensagem. Eu vou salvar, publicar essa nova versão, vou voltar no WhatsApp e vou fazer a mesma pergunta. E ele me deu uma resposta parecida porque é uma pergunta simples. Porque aqui a gente está falando de Max Tokens, ou seja, é o máximo que eu vou gastar. Não quer dizer que a gente sempre vai gastar 250 tokens. Por quê? Uma pergunta simples como o que é ChatGPT por ChatGPT gasta aí seus 20, 30 tokens, é muito baratinho. Mas o que a gente quer limitar é perguntas mais complexas, como crie um artigo, ou crie um livro, ou crie um roteiro. São perguntas que normalmente são maiores, muito grandes e que não cabem numa mensagem e ficam caras para você. Tá, mas Igor, se eu tô usando o ChatGPT no WhatsApp, e o ChatGPT no WhatsApp ele é limitado no tamanho da resposta que eu posso ter, para que serve um ChatGPT no WhatsApp se eu posso utilizar o navegador? E agora é a segunda dica que eu quero te dar, que é a mais valiosa de todas, que é a que de fato vai fazer você ter resultado com o ChatGPT no seu chatbot, que é o contexto. O que é o contexto? Quando você dá o contexto para o ChatGPT, você fala para ele o que ele é, ou quem ele é, ou o que ele deveria fazer, ele trabalha muito melhor a resposta, e aí você consegue realmente ter uma comunicação valorosa com o seu usuário. Tá meio confuso? Espera aí que eu vou te explicar na prática. Atualmente eu vou fazer uma nova pergunta e vou perguntar para ele quem ele é.
E aí você vai ver que ele vai responder: eu sou uma inteligência artificial criada pela OpenAI, projetada para interagir e ajudar os usuários em diversas tarefas. Só de perguntar para o ChatGPT, mandar a pergunta do usuário direto para o ChatGPT, a gente está usando o contexto ChatGPT. Então o usuário vai estar falando diretamente com o ChatGPT. Mas e se eu quiser, por exemplo, que esse chatbot que eu estou usando o ChatGPT seja, por exemplo, o atendente da minha agência, do Crow Creative? Eu posso dar uma instrução para ele que vai andar junto com as mensagens que o usuário mandou. Ou seja, além do campo entrada do usuário, eu vou mandar um trechinho que é quem eu quero que ele seja, ou o que eu quero que ele seja. E a gente vai fazer isso voltando aqui para nossa requisição. E aqui no corpo, antes desse role user, entre os colchetes e as chaves, eu vou dar um enter, vou ajustar aqui para ficar mais bonitinho, e vou colocar outra chave e outro role. Só que agora, ao invés de user, vai ser system. E vou mandar também o content. Só que ao invés da variável da pergunta, eu vou descrever o que eu quero que ele seja. E aqui eu colei para ficar mais rápido para vocês entenderem, mas basicamente eu falei que ele é o chatbot do Crow Creative, uma agência 100% automática que vende sites e automações para WhatsApp, Instagram e criação de logos e branding. Ele vai servir para tirar dúvidas nesses assuntos com base no FAQ e no próprio conhecimento do ChatGPT, e ele pode criar copies e roteiros de conteúdo para Instagram. Estou dizendo também que o público não conhece os aspectos técnicos, o que você deve explicar de forma simples. Pode usar emojis e não fica se apresentando. Sempre instigue o cliente a continuar a comunicação ou digitar menu para ver as opções. Eu quero que você repare aqui que eu acabei de dar a instrução, que é um processo que eu daria, por exemplo, para um atendente, para a pessoa que faria esse papel de atender os usuários do WhatsApp. Então, toda vez que eu mandar uma mensagem para o ChatGPT agora, eu vou mandar o que o usuário perguntou, mais o contexto de quem eu quero que o ChatGPT seja. Então, antes de salvar aqui, a gente vai fechar esse objeto que a gente acabou de abrir com as chaves e colocar uma vírgula para que ele possa mandar também esse outro role. Vamos salvar, publicar e testar. Quem é você? A mesma pergunta que eu fiz aqui em cima. E agora ele me responde: sou o chatbot do Crow Creative, uma agência 100% automática que vende sites, automações para WhatsApp, criação de logos e brand, em que posso ajudar. Ele entendeu o contexto e trabalhou não só a pergunta que o usuário fez, como também como ele deve responder, quem ele deve ser, o que você programou para que ele faça. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente impressionantes. E você pode literalmente configurar o ChatGPT para fazer qualquer coisa que você quer. Você pode definir que ele vai ser um atendente, você pode definir que ele vai ser um redator, você pode definir que ele vai ser um personal trainer, você pode definir que ele vai ser um advogado, pode definir que ele vai ser quem você quer que ele seja, que faça sentido para o contexto do seu negócio e, obviamente, vai testar e enviar essas mensagens. É importante você ter em mente que cada vez que há uma troca de mensagens, há também um custo, um gasto da própria OpenAI, do ChatGPT, para cada requisição que a gente faz. Então agora eu vou mostrar para vocês aonde você vê esses gastos e aonde você limita esses gastos. Aqui, voltando para nossa tela de referência da API, você vai clicar aqui em cima no seu perfil e clicar em Manage Account. Aqui no lateral esquerdo você vai ter as opções da sua conta e você vai clicar em Usage. E você vai ver o mapa de consumo da API, inclusive o crédito que você ganha por início. Pode ver que é bem pouquinho, é bem pequenininho o gasto que tem por requisição, é bem menos que centavos de dólar. Então, com esses primeiros $18 que você recebe, você já consegue fazer muito teste e colocar muita coisa para rodar. Eu tô testando, você pode ver que eu tô testando muito e ainda assim eu não consegui gastar todos os créditos, ao ponto de eu colocar mais alguns créditos quando acabou meu período de teste, para eu continuar testando. Tem bastante gente usando esse bot, eu não cheguei a atingir o limite, realmente ainda tá bem barato. E talvez seja cada vez mais barato. Então beleza, antes de encerrar esse vídeo eu vou dar para vocês algumas dicas do que é possível fazer com isso que eu ensinei para vocês agora. A primeira é um robô redator que eu já criei, inclusive você pode ver aqui no link da descrição do vídeo. E ele é feito para criar copies diretamente pelo WhatsApp, para ajudar empreendedores a criar textos para Instagram, textos para YouTube, textos para loja, colocar os produtos. É muito complicado fazer copy e o ChatGPT faz isso literalmente em segundos e pelo WhatsApp. Uma outra opção, como eu falei para vocês anteriormente, o robô personal trainer. Você pode criar um robô e colocar no prompt dele que ele deve oferecer treinos personalizados, dicas de nutrição e acompanhar o progresso dos alunos. Ou você pode criar um robô de finanças pessoais que ajuda os usuários a gerenciar suas finanças, acompanhando gastos, dando dicas de economia, sugerindo investimento. Ou até um robô consultor de viagem, por exemplo, que dá informações sobre destinos turísticos, recomenda hotéis e atividades, ou ajuda a planejar uma viagem. Enfim, as possibilidades são infinitas. Aqui no canal mesmo eu vou fazer vários desses robôs e a gente vai fazer o passo a passo deles juntos, mas agora você está livre
para criar quantas integrações você quiser no ChatGPT com o WhatsApp. Coloque em prática isso que você aprendeu aqui e compartilhe aqui nos comentários as suas experiências. Que tipo de chat você criou? Não deu certo? Não conseguiu? Tá tendo dúvida? Vamos conversar, vamos aprender junto. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai gostar também. Valeu, pessoal. Até a próxima.